Olá pessoal, vamos gravar mais uma videoaula aí, direcionado ao nono ano do ensino fundamental, aula 3 da semana 3 do PET volume 2. Hoje falaremos sobre mudanças no mundo do trabalho. Bem, falando sobre o mundo do trabalho no campo, né? Vamos falar primeiramente sobre o desemprego no campo e na cidade. A incorporação de novas tecnologias permitiu a progressiva ampliação da produção de mercadorias e, ao mesmo tempo, a redução do número de trabalhadores envolvidos nas tarefas produtivas. Se, por um lado, ocorreu a diminuição dos postos de trabalho e até mesmo a extinção de algumas profissões, por outro, surgiram novas profissões, como vimos na semana passada, e as relações do trabalho se alteraram. Bem, entre as principais causas do desemprego no campo, por exemplo, seria a mecanização do campo. O que seria a mecanização do campo? É a utilização de máquinas, né, para, de certa forma, fazer o serviço que antes era um serviço manual, né? Eu coloquei aqui a foto de uma máquina, né, máquina na colheita de café, né? E tem uma pequena definição aqui, né, sobre a mecanização do campo, né? Processo de mecanização do campo, portanto, corresponde à gradativa inserção de novas tecnologias e ferramentas mais avançadas no processo produtivo. Assim, ganham espaço na produção rural equipamentos como a semeadeira, a colheitadeira, os tratores e outros. Tudo para poder melhorar o desempenho da produção. Esse seria um dos problemas geradores do desemprego no campo. Já nas indústrias, né? Exemplo aí, duas indústrias, uma automotiva, a outra acredito que seja de peças, né? Onde temos o que? Várias máquinas, né? Robotizadas, né? Que são controladas por algum painel ali assim, ligado a robôs, né? De certa forma, fazem o serviço de vários operários, né? Podemos ver nessa linha de montagem do veículo aqui. São várias peças várias máquinas, né, que produzem em larga escala e com tempo às vezes reduzido. Bem, desemprego estrutural. A incorporação de novas tecnologias nos diversos setores da economia constitui um dos principais fatores responsáveis pelo aumento do desemprego estrutural. Coloquei em destaque desemprego estrutural, né? O que seria o desemprego estrutural? Nada mais é quando ocorre um número X de vagas, né? Que de certa forma de trabalho que é insuficiente à demanda dos trabalhadores. Ou seja, ocorre porque o número de empregos disponíveis em alguns mercados de trabalho é insuficiente para proporcionar o emprego a todos que desejam, que corresponde ao fechamento definitivo de vagas de empregos por causa de inovações tecnológicas nas atividades produtivas. Um dos efeitos desse processo foi o aumento do êxodo rural, né? Ou seja, de certa forma, ocorreu a mudança do campo para a cidade. Com a mecanização do campo, vieram várias pessoas para a cidade. Chegando na cidade, com a robotização nas indústrias, né? De certa forma, requer o quê? Uma mão de obra qualificada. Coisa que boa parte dessas pessoas que vieram do campo não estava à altura, até mesmo moradores que já estavam na cidade não estavam à altura para ocupar tais vagas. Tá certo? Esse fenômeno está relacionado à urbanização acelerada e problemas infraestruturais e sociais. Em muitas cidades, como as más condições de moradias, violência e o próprio desemprego. Esse seria um dos problemas maiores, né? Que esse êxodo rural, além do desemprego estrutural que já existia na cidade, mais esse pessoal que foi do campo para a cidade, gerou esses problemas aí, né? Onde, de certa forma, chegou nos grandes centros, não tem... muitas vezes saem sem dinheiro, né? Vendendo suas propriedades
e o dinheiro tem um valor X ali de tempo para se esgotar, né? Ou muitas vezes empregou ele todo numa viagem até uma cidade maior, chegando nesse local aí com família, né? Não consegue um aluguel nos grandes centros são altíssimos, o custo de vida no geral é muito alto. Com isso que vai ocupar áreas periféricas, né? Onde de certa forma vai construir moradias ali assim inicialmente temporárias que acabam se tornando contínuas, né? E de certa forma, uma vez que não consegue ter um emprego, né? Aumenta a violência, o desemprego tende a aumentar, a favelização, né? Onde são construídas em áreas ali muitas vezes condenadas pela defesa pública, né? Ou seja, aqueles órgãos que são responsáveis ali para fiscalizar as obras, né? A defesa civil, como é chamada, melhor falando. Esses seriam os grandes problemas aí, pessoal. Bem, tem sido constante nos países do norte, porém tende a ser mais intenso nos países do sul, os quais estão em vias de modernização das atividades agrárias. Essa desestabilização, onde de certa forma causado ali assim pelo desemprego estrutural, ocorre bastante também nos países do norte, né, como eu havia falado aqui, ou seja, aqueles países desenvolvidos. Porém, nos países do sul, onde também são países mais agrários, né, ou primários, responsáveis pela produção de matéria-prima, tem ocorrido também em grande escala devido ao avanço tecnológico aí também. Tecnologias de informação, microeletrônica e robótica estão sendo cada vez mais incorporadas às empresas. Isso é comum, pessoal. Uma vez que você implementa ali assim na sua empresa sistemas relacionados à venda, à compra, você tem um controle melhor de estoque dessa forma. Quando você compra uma máquina, você pode ter uma produção maior, né? Com maior qualidade, vamos dizer assim, porque uma máquina, por exemplo, dependendo, ela precisa de um operário, coisa que você anteriormente teria 10, 15 funcionários, uma máquina faz sozinha tendo apenas um, mas esse um deve ter, é uma mão de obra qualificada, né? Tem que ter cursos ali direcionados à área para operar esse tipo de máquina, tá certo? Indústrias substituem operários por robôs, bancos substituem funcionários por caixas eletrônicos e pela disponibilização de serviços na internet, entre outras. É muito comum também, vamos comentar isso mais para frente, onde veremos como o mercado informal cresceu. E esse mercado informal, onde a pessoa não tem um emprego de carteira assinada, ele simplesmente, em momento de desemprego, uma vez que ele não sofre, a sociedade no geral sofre com esse desemprego estrutural, ele simplesmente abre um negócio. Abriu um negócio, aí o que ele vai fazer? Montar uma loja física. Uma loja física geralmente gera um custo muito alto, onde você de certa forma deveria pagar impostos ali para a abertura, né, com funcionários, com um aluguel, né, de um ponto comercial numa região central, que seria o local mais atrativo. Aí simplesmente ele fala, não tenho condições de fazer esse investimento. O que ele faz? Na sua própria casa, ele destina uma parte da sua casa onde serve como estoque, e ele simplesmente o que? Monta uma loja virtual. Seguindo aqui. Nos países do norte, o desemprego nas indústrias também ocorre por causa das transferências de fábrica ou parte da produção gerada por elas para outros países. É muito comum, né? Indústrias, essas multinacionais ou transnacionais, como são conhecidas, se implantarem em países onde tem uma abundância de mão de obra, né? Ou seja, tem uma grande oferta de mão de obra, de matéria-prima, e a preferência maior dos empresários seria um país onde não tem
como se diz, leis ambientais rígidas, muito menos leis trabalhistas que sejam tão exigentes, né? Muito comum migrarem principalmente para a China. No entanto, a inovação tecnológica também cria novos postos de trabalho na área da informática, telecomunicações, robótica e automação, gerando novas oportunidades de emprego e exigindo profissionais mais qualificados, como vimos anteriormente. Bem, falando sobre emprego, né? No entanto, nos países do Sul, muitas pessoas não conseguem atender às novas exigências de mercado, em razão à falta de qualificação, e acabam sobrevivendo do subemprego. Esse subemprego seria aquele emprego informal, né? Onde de certa forma ali assim tem uma remuneração um pouco abaixo, não tem direitos trabalhistas, né? Muito menos vínculo empregatício. Tem aí uma definição de subemprego para a gente ter uma noção maior. Concluindo, né? Articulando-se as situações dos vendedores de mercadoria, constata-se, de um lado, um aumento na dificuldade para que as pessoas vendam sua força de trabalho para o mercado especificamente capitalista, cujo efeito prático é o aumento das taxas médias de desemprego, assim como, de outro lado, uma tendencial diminuição de possibilidades de produção social da vida fora do mercado capitalista. Em ambos, o mercado há uma tendência de aumentar a dificuldade de vender alguma mercadoria, seja ela força de trabalho ou mercadoria qualquer, o que resulta numa dificuldade cada vez maior de sobreviver, isto é, de que as pessoas possam comprar as mercadorias necessárias para produzirem sua própria vida. Bem, pessoal, estamos encerrando essa aula aí, né? Obrigado, eu espero que vocês tenham entendido, e estarei no horário das aulas, né? Aquele horário que nós recebemos no início do ano, estarei disponível tanto no chat do aplicativo como também no WhatsApp respondendo vocês aí. Um abraço, até a próxima.